Nós estamos no domingo de Páscoa. Então, uma pergunta bem conveniente é: o que é a Páscoa? Hoje pela manhã, na introdução ao estudo que consideramos sobre o contexto, a família no contexto da Páscoa, nós fizemos uma breve colocação. Eu disse que as pessoas costumam ligar a Páscoa diretamente com a ressurreição de Jesus, aquém de outros clichês básicos que as pessoas têm estabelecido, muito obrigado, como sendo o significado da Páscoa. Dentre esses, atente para a especificação que gira em torno da área comercial: chocolate, ovo, coelho e companhia. Mas isso já tem sido consideravelmente batido. No que diz respeito à Páscoa, muitos cristãos pressupõem que essa diz respeito à ressurreição. E eu falei que, ainda que a ressurreição seja a âncora da fé cristã, a Páscoa não diz respeito propriamente dito à ressurreição. Antes, a Páscoa tem a ver com o sacrifício de Jesus Cristo. Em primeira instância, a Páscoa está ligada intimamente com o sacrifício de Jesus. Nas palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, Jesus Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, foi sacrificado. Jesus Cristo, o Cordeiro Pascal, foi imolado. E atente que quando o apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo foi sacrificado ou imolado, como traduziram algumas versões, Paulo está usando essa linguagem advinda de um contexto judaico, o contexto onde a Páscoa foi estabelecida. O próprio Deus estabeleceu a Páscoa. E você deve lembrar, pelo menos alguns de vós, que a Páscoa foi estabelecida por ocasião em que Deus estava resgatando o seu povo da escravidão. O povo de Deus sendo oprimido, afligido na escravidão do Egito. Deus então anuncia que vai resgatar o seu povo. Vai tirar o seu povo daquela aflição, porque Deus estava ouvindo o seu clamor. Deus diz então a Moisés, revela-se a ele, que chegou o dia de o povo sair daquela escravidão para uma terra que haveria de manar leite e mel. É nesse contexto então que a Páscoa é estabelecida. Deus instruiu Moisés, dizendo que ele deveria instruir as famílias, cada família, tomar para si um cordeiro, e aquele cordeiro não podia ter nenhum defeito, nenhuma falha. Esse cordeiro deveria ser separado, sacrificado, e o sangue desse cordeiro deveria ser colocado nas vergas das portas. E por que isso? Deus já havia mandado 9 pragas sobre a terra do Egito e livrado cada casa dos servos dele. Somente as casas dos egípcios eram atingidas, e Deus livrando a casa dos seus servos. Antes de anunciar a 10ª e a última praga, que seria a morte do primeiro filho de cada família, a morte dos primogênitos, Deus ordena a Moisés que instrua o povo a celebrar a Páscoa, e dá as seguintes instruções: separe o cordeiro, ele deverá ser sacrificado, as vergas das portas devem ser pintadas, e Deus diz por quê? Porque o anjo destruidor vai passar sobre as casas, e nas casas em que estiver a marca do sangue, eu não deixarei que ele entre, eu não deixarei que sobrevenha praga destruidora sobre essas casas. Desta maneira comereis a Páscoa: lombos cingidos. Lembre-se que eles usam aquelas roupas esvoaçantes, e correr, deslocar-se com aquele tipo de roupa era sobremodo difícil. Então Deus diz que eles deveriam comer com os lombos cingidos, cajados nas mãos, sandálias nos pés, deveriam comer às pressas. Esta era a Páscoa do Senhor. E Deus disse que o seu povo deveria celebrar isso por estatuto perpétuo, ensinar às futuras gerações, aos filhos e aos filhos dos filhos, aquilo que Deus fez na terra do Egito. E todas as vezes que os pais comemorassem este ritual, os filhos perguntassem: pai, que ritual é este? O pai deveria responder: este é o ritual da Páscoa, que traz à nossa memória o fato de Deus
não permitir que o anjo destruidor entrasse em nossas casas, antes passasse por cima. É o que literalmente significa a palavra Páscoa, do hebraico Pessah, passar por cima, passar de lado, passar a largo e não ir de encontro ao alvo. Deus não permitiu que o anjo destruidor chegasse até a casa dos seus servos. E note que o elemento essencial e fundamental para esse livramento foi o sangue do Cordeiro, que o próprio Deus havia estabelecido. Então, quando o apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, é a partir da ideia deste contexto, um contexto judaico que o apóstolo Paulo tem em mente. Ele está conduzindo a igreja de Corinto a meditar que o sacrifício outrora estabelecido por ocasião da Páscoa tinha um sentido que ia muito além. Era uma sombra que seria devidamente cumprido no sacrifício que Deus providenciou, um sacrifício eterno. Na linguagem do escritor de Hebreus, um sacrifício que seria feito de uma vez por todas. Assim como um cordeiro foi morto naquele contexto, e o sangue do cordeiro livrou os seus servos, os servos de Deus, de perderem o primeiro filho, assim o sangue de Jesus, o sangue do que ele denominou de nova e eterna aliança, está agora estabelecido no Novo Testamento. Então Paulo está dizendo que a figura daquele cordeiro está agora em Jesus. Daí João Batista, quando vê Jesus descendo para batizar-se, qual é a descrição que ele faz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, a providência de Deus. O sangue deste Cordeiro haverá de arcar com o preço que nos era contrário. O escrito de dívida que constava contra nós seria pago com o sangue daquele Cordeiro. Estabelecer então um paralelo entre aquele Cordeiro no Antigo Testamento sacrificado para livramento do povo e o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, é sobremodo interessante quando colocados em paralelo. Deus disse que o Cordeiro deveria ser sem defeito, sem mácula. Êxodo capítulo 2 tem um relato completo da história da Páscoa. O cordeiro deveria ser separado, e este cordeiro não poderia ter mácula, não poderia ter falha. Êxodo 12, 5 diz isso, e Pedro diz em 1 Pedro capítulo 1, verso 19, que o sangue de um cordeiro sem mácula foi derramado em nosso favor. Ele disse, sabendo primeiramente isto, que não foi mediante coisas corruptíveis como ouro ou prata, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, antes pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem mácula, sem defeito. Jesus então cumpre cabalmente aquilo que Deus havia estabelecido por ocasião da Páscoa. Um cordeiro sem defeito no Antigo Testamento. Agora na Nova Aliança, um cordeiro sem defeito. Pedro diz ainda que ele não cometeu pecado algum. Ele diz, capítulo 2, verso 22, que ele não proferiu qualquer dolo, não cometeu pecado algum, nenhum dolo foi achado na sua boca. Jesus Cristo então corresponde com o que Deus requeria de um cordeiro para ser sacrificado por ocasião da Páscoa. Ele é um cordeiro perfeito. A alusão é tão sinônima que atente que até uma tradição romana foi cancelada por conta da profecia, do valor profético do cumprimento em Jesus. Então vem um terremoto e todo mundo vai sair, e o que era a tradição? Quando alguém era crucificado, Jesus foi crucificado pela manhã, 9 horas da manhã, ele expira por volta de 3 horas da tarde, mas tinha pessoas, a história relata isso, que ficava ali, às vezes, 2 dias pregado na cruz. E não ficava alguém ali vigiando aqueles corpos. O que eles faziam? Quebravam as pernas daqueles que estavam pregados na cruz.
para que esses não fugissem, não escapassem. Com Jesus, observe que o texto diz: quebraram as pernas dos 2 ladrões que estavam ao seu lado, mas não quebraram as de Jesus, porque estava escrito: nenhum dos seus ossos será quebrado. O cordeiro deveria ser assado inteiro, se Deus nos permitir, Jesus não tiver voltado. O próximo ano nós vamos celebrar aqui uma Hagadá, é uma Páscoa messiânica. O cordeiro deve ser assado inteiro, nenhum osso deve ser quebrado. E este símbolo foi aludido para o sacrifício de Jesus. Então ele corresponde com o que era necessário para que um cordeiro fosse sacrificado. Perfeito, sem mácula, nenhum dos seus ossos foi quebrado. Um cordeiro separado, preparado para aquela ocasião. Agora, voltando àquilo que eu afirmei, que Páscoa não tem a ver primariamente com a ressurreição, e sim com o sacrifício, assim, se a Páscoa tem a ver com o sacrifício de Jesus, eu quero considerar essa noite com os amados e conduzi-los ao seguinte pensamento: o sofrimento de Jesus por ocasião do seu sacrifício. O sofrimento que Jesus experimentou por ocasião da sua morte. Esses dias você já parou para meditar na profundidade do amor de Deus que o sacrifício de Jesus revela? Já parou para pensar que nós temos um Deus santo, justo, que ama eternamente o seu Filho? Temos um Filho que não passou a existir por ocasião da encarnação. Ele sempre existiu. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Esse Filho deixa a sua posição de honra, de glória, o louvor de anjos, para ouvir zombarias de vis pecadores miseráveis como eu e você. Ele deixa toda a sua glória e se esvazia do uso do seu poder. Ele esvazia-se dos seus atributos. E ele assume a forma de homem, com toda a sua limitação. Aqui nós já temos uma grande humilhação. Uma pessoa da Trindade deixa a sua posição de honra e glória para ocupar a posição de homem. Isso já se constitui por si uma terrível humilhação. As limitações ele assumiu. Ele tem sede, cansado da viagem, para junto ao tanque, por ocasião em que evangelizou a mulher samaritana. Cansado da viagem, ele adormece no barco, dorme. Ele tem fome. Ele transpira sangue. São elementos da natureza humana, em sua limitação. Jesus aqui já está sofrendo terrivelmente, mas era necessário que assim o fosse, para que ele correspondesse com o que era preciso, para que o preço dos meus e dos seus pecados fosse pago. Você já conhece? Um homem pecou, um homem tem que pagar. Só que o homem adquire uma dívida eterna contra um ser eterno, e somente um ser eterno pode pagar uma dívida eterna. O homem não é eterno. Foi um homem quem pecou, logo um homem tem que pagar. Somente um homem perfeito pode pagar. Somente um homem perfeito, e além disso, um homem que seja eterno, porque somente alguém eterno pode pagar a dívida eterna. Então Jesus Cristo esvazia-se, assume a forma de homem, para corresponder com o que era necessário. Então um homem pagou, mas era um homem eterno, e eterno somente Deus. Jesus é 100% homem, Jesus é 100% Deus, então ele é habilitado para pagar o valor requerido pelo preço adquirido pelo homem de haver pecado contra o Senhor. Aqui inicia-se o processo de humilhação e de sofrimento por parte do Senhor. Mas pulando desse aspecto de divindade, o sofrimento do esvaziar-se do uso dos atributos
para assumir uma humilhação, uma posição de homem, eu quero me focar mais aqui no aspecto físico, na agonia que Jesus passa e experimentou por ocasião do Getsemane, o seu caminho até o Calvário e a crucificação. Esse é um dia bem propício para lembrar-nos de tão grande sacrifício. E lembra que cada ocasião em que apresentamos a figura do sofrimento de Jesus, nós devemos estar imbuídos do seguinte pensamento: eu deveria arcar com todo este sofrimento que o nosso Senhor está levando sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Agora, tornando isso em termos simples e de uma compreensão para a meditação do que Jesus sofreu, em primeiro lugar eu quero destacar para os amados o fato de que Jesus experimentou um terrível sofrimento de ordem psicológica. Por ocasião de entregar-se para morrer em nosso lugar, Ele sofreu terrivelmente em seu psicológico. Em Lucas capítulo 22, verso 44, diz que ele orava, e orando mais intensamente, ele transpira, ele está suando sangue. Esse é um fenômeno denominado de hemartridose. É um fenômeno muito raro, raríssimo. Para que alguém experimente isso que Jesus passou, e ele não foi o único que passou por isso, a medicina relata casos assim. Para que alguém chegue ao ponto de transpirar sangue, é preciso que haja uma alteração psicológica tal na pessoa, que o processo que acontece é que os vasos chamados capilares, vasos finíssimos, eles se dilatam. Então o que nós temos é que as glândulas denominadas sudoríparas, são envolvidas, ao invés de água, com sangue. Tamanha era a agonia, a alteração de ordem psicológica que Jesus estava enfrentando por ocasião do Getsemane. Aqui, não é que Jesus está com medo da morte, não é isso. É que ele sabe do peso dos pecados que haverá de levar sobre si. É a nossa culpa que vai recair sobre ele. A terrível agonia de por um instante separar-se do Pai, para levar sobre si a nossa culpa. Você sabe o que é isso? Por que que ele clama: Pai, por que me desamparastes? É a dor que está levando sobre si, pelos nossos pecados. Quando dizemos nossos pecados, eu acho que é muito genérico, é muito geral. Os meus pecados produziram em Jesus uma terrível agonia. Os meus pecados proporcionaram um fato único na história: o filho separado do Pai. Para quê? Para levar os meus pecados. Deus é santo. O pecado, não há comunhão com Deus. Pelo que naquela hora, Deus deixa Jesus para suportar a agonia pelos meus e os seus pecados. Isso é sobremodo profundo. Houve um abatimento extremo, causado por uma emoção demasiada. Jesus estava transpirando sangue. O sangue mistura-se ao suor, corre e cai no chão. Esta reação de Jesus foi por conta dos meus pecados. Tamanho sofrimento pela minha culpa. E seguindo a ordem, além do sofrimento que ele passou de ordem psicológica, ele começa a enfrentar agora no seu próprio corpo. Ele agora é amarrado.
João 18, verso 12 diz que com uma corda o amarraram. E ele foi conduzido como um ladrão, como um assassino, como um malfeitor. Talvez se eu assim fosse preso, sem ter feito nada, eu poderia reivindicar que injustiça estão fazendo comigo. Todavia, eu sou o pecador. Mas estamos falando de alguém que é justo, que só fazia o bem, mas que está agora sendo terrivelmente humilhado por nossa causa. Ele então é levado perante o sinédrio e acusado falsamente. O sinédrio contratou pessoas para o acusarem, para achar nele falhas. Mas o texto relata que essas falsas testemunhas reunidas com o sinédrio, essas testemunhas começaram a se contradizer nos depoimentos que elas estavam fazendo. Elas não conseguiam incriminar Jesus Cristo pelos seus atos. Tanto é que uma vez chegando diante de Pilatos, qual é a resposta de Pilatos para a acusação? Eu não vejo neste homem crime algum. Por 2 vezes ele afirma: o que foi que este homem fez para estar diante de mim como um malfeitor? Eu não vejo nele nenhum crime. Mesmo assim, ele é levado diante de Pilatos. E nós temos uma proposta da parte de Pilatos. Era costume, tradição, toda Páscoa, por ocasião da Páscoa, soltar um preso dos judeus. Então ele lança a escolha para o povo. Olha, nós temos Jesus e temos Barrabás. E Pilatos pressupunha que o povo ia escolher Jesus, porque Barrabás já tinha uma fama de agitador, de malfeitor. E Pilatos olhou e disse: olha, não é por ocasião da Páscoa que temos a tradição de libertar um dos presos? Vamos oferecer a eles Jesus ou Barrabás? A quem vocês querem que eu vos solte? A Jesus ou a Barrabás? E qual foi a escolha do povo? Soltem Barrabás e crucifiquem a Jesus. Jesus é rejeitado e um malfeitor é escolhido. Um agitador é escolhido. Um criminoso é escolhido. Enquanto Jesus é acusado e permanece nessa posição. Pilatos então, depois dessa escolha que o povo faz, solta Barrabás e então conduz Jesus para ser açoitado. Jesus é então amarrado pelas suas 2 mãos, como rege a tradição, em um pilar, e ali ele é terrivelmente açoitado. João 19, verso 2 e 3 afirma isso. O mais comum elemento de aflição para açoitar um preso naquele contexto era um chicote semelhante a esse aqui. Esse aqui eu mesmo fiz. De tiras de couro. Nas pontas desse chicote tem osso, chumbo e ferro. Jesus foi açoitado com um chicote desse tipo. Tiras múltiplas, nas pontas osso, chumbo e ferro. Preso àquela coluna, ele não tem como defender-se, como esquivar-se. Ele só tem que suportar tamanha dor. E ele, calado, não blasfema, não repreende, tão somente suporta toda a dor que eu e você deveríamos levar. A flagelação era efetuada por 2 soldados. Um após o outro batia no Senhor. A certa altura do flagelo, a pele já dilacerada. Certamente Jesus experimentou náusea de vômito e de náusea para desmaiar, em tamanha dor que estava suportando. Amarrado então pelos seus pulsos, e se não fosse isso, ele cairia envolto a uma poça de sangue. Acrescente a isso o fato de os soldados arrastarem-no para crucificá-lo.
zombarem dele, colocando um pano em sua cabeça e dizendo: vamos, profetiza agora quem bateu em você. E é dito que batiam nele com um caniço. Então os soldados tecem uma coroa de espinho, semelhante a esta aqui. Fabinho, pega aqui para mim. Pode ir passando. Toque nesses espinhos. Os soldados tecem uma coroa de espinho para colocar em Jesus. Ele é rei, e todo rei que se preze tem uma coroa. Assim, façamos uma coroa para ele, coloquemos em sua cabeça. Os espinhos então penetravam o couro cabeludo e faziam com que o sangue escorresse pela sua face. Tudo isso por mim e por você. Enfim, Jesus Cristo é entregue para ser sacrificado. Aqui, amados, os gregos e os romanos adotaram este tipo cruel para condenar os seus prisioneiros. A morte por meio da cruz é um dos métodos mais cruéis de execução. Eles começaram inicialmente com os bárbaros. A morte por meio da crucificação atrasa a morte até infligir uma máxima tortura àquele que é condenado. E aqui eu já disse, o condenado poderia sofrer durante dias, pregado naquela cruz, agonizando uma cruel e terrível execução. Jesus então se dirige ao Calvário. Muito provavelmente ele não arrasta as duas hastes da cruz, mas somente aquela haste que está na vertical. Ele então, levando aquela haste que pesava em torno de 40, 50 quilos, e nós estamos falando de alguém que estava preso, sem alimentação devida. Obrigado. Nós estamos falando de alguém que estava preso, alguém que já foi chicoteado. Então 40, 50 quilos dá para você e eu levar. Mas estamos falando de alguém que já foi terrivelmente chicoteado, já perdeu muito sangue, já está fraco, seus joelhos sangrando porque tropeçando aqui e ali com o peso daquela haste, caía no chão. A dor é tremenda que ele precisa de ajuda para levar a sua própria cruz. E Simão Cirineu chega para ajudá-lo a levar a cruz. Quem dera eu e você ocupássemos a posição de Simão, tivéssemos o privilégio de insistir e os soldados aceitarem que nós fôssemos crucificados. Todavia, o plano de Deus era que um cordeiro sem mácula fosse sacrificado em nosso lugar, de modo que ainda que eu e todos vocês fôssemos crucificados, não valeria para salvar a vida de nenhuma pessoa diante de Deus, porque não somos perfeitos, não tínhamos como pagar o preço requerido. E Jesus segue rumo ao Calvário. Ao chegar no Calvário, seus braços são esticados para que este fosse pregado. Os cravos não são colocados no meio da mão, mas aqui, onde inicia-se o que chamamos de pulso, no meio dessa junção, o prego era cravado, porque se colocasse aqui, o peso do corpo poderia romper. Jesus é então pregado no madeiro, de costas, cravado na cruz, com uma coroa de espinho, que ao encostar, está ferindo a sua cabeça. Tudo isso no seu e no meu lugar. Em meio a todo aquele flagelo, Jesus ainda encontra forças para respirar e dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Foi por mim e por você. Ele clama dizendo: eu tenho sede, porque agora ele estava cravado na cruz. E ao seu clamor,
estende-se uma esponja embebida em vinagre. Você já experimentou colocar vinagre na boca? Alguém que está terrivelmente sedento prova a amargura do vinagre. Isso causaria uma sequidão muito maior do que aquele já estava e apressaria o seu processo para a morte. Era alguém que já estava quase sem forças. Lucas 23 e verso 24, ele diz: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Enquanto muitos estão zombando dele. Se tu és o Cristo, o Filho de Deus, desça da cruz. Salva-te a ti mesmo. Você não é poderoso? Onde está o rei dos judeus? Então, em cima da sua cruz foi colocada uma inscrição. Hebraico, latim e grego. Na qual estava escrita: Jesus, o rei dos judeus. Não tire daí, Pilatos, ele não é o rei dos judeus. O que eu escrevi, eu escrevi. Deixe a placa como está. Então, queridos, em sua cruz, esta inscrição: às 3 da tarde, Jesus expira e rende o seu espírito. Não antes de gritar a vitória do cristão. Ele diz: está consumado. Em grego, uma só palavra: tetelestai. Um soldado ia na frente do condenado carregando sua cruz. Um soldado ia com uma placa escrita: tetelestai. Está consumado, está condenado. Não há causa, não há ocasião para recorrência. Jesus usa essa palavra que um soldado carregava, dizendo: este homem que vem aqui atrás está condenado, sem retorno. E Jesus usa essa palavra para dizer: está consumado. Quando ele morreu, algumas pessoas presumem que houve uma festa no inferno, que Satanás vibrou com a morte de Jesus. Não. Quando Jesus diz está consumado, houve por parte de Satanás e do inferno uma terrível dor e amargura. Por quê? Porque o alvo de Satanás sempre foi livrar Jesus da cruz. Ele tenta Jesus no deserto para que Jesus faça uso do seu poder. Transforma esta pedra em pão. Se lance daqui, pináculo do templo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem para que te guardem e os teus pés não tropecem em alguma pedra. O alvo de Satanás sempre foi livrar Jesus da morte. Mas quando Jesus diz está consumado, ele estava dizendo o que era necessário para que o homem tivesse o preço dos seus pecados pago, agora foi feito pelo meu sacrifício. O apóstolo Paulo diz que o escrito de dívida que nos era contrário foi cravado com Jesus Cristo na cruz do Calvário. Paulo diz ainda, escrevendo aos Gálatas, que ele se fez maldição ao ser pregado em um madeiro. Ele tomou sobre si a maldição que nos era devida. Ele fez isso porque tanto nos amou. Ele fez isso por mim e por você. Então a Páscoa tem a ver realmente com uma peça apresentada diz, com o amor de Deus em ter sacrificado o seu próprio filho. Jesus não foi um coitadinho que foi preso e não teve como escapar. Ele disse: ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho poder para dar e poder para reaver. Esse mandamento eu recebi do meu Pai. Ele tanto nos amou que a si mesmo se entregou. Foi por mim e por você. Não foram os pregos que o prenderam na cruz, mas sim o seu amor. Esse amor então deve produzir em nós o sentimento que o apóstolo Paulo descreve em 1 Coríntios capítulo 5, verso 14 e 15. Ele diz: ora, o amor de Cristo nos deixa constrangidos,
julgando nós isto: um morreu por todos. E o versículo seguinte diz: e ele morreu para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Jesus Cristo morreu para que você não viva mais para você mesmo, mas viva para Ele, para amá-lo, para honrá-lo, para que Ele seja o Senhor sobre a sua vida. Você precisa entender que Jesus Cristo, o Cordeiro da Páscoa, foi sacrificado no seu lugar. A você e a mim compete um senso de gratidão e de exaltação, e principalmente de consagração da nossa vida àquele que entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa, que Jesus Cristo foi sacrificado em nosso favor. Amém? Obrigado, Jesus, por tão grande sacrifício em nosso favor. Obrigado, Senhor, por suportar a agonia da cruz, a cruz que era para mim. E esta noite, Senhor, nós estamos trazendo à memória, lembrando o Deus Todo-Poderoso que resgatou o seu povo no Egito, e lembrando o Deus Todo-Poderoso que sacrificou o seu único filho como um cordeiro, para que tivéssemos vida e comunhão com Deus novamente. E nós te agradecemos, Senhor, por tão grande sacrifício, pelo que somos gratos, em nome de Jesus. Amém.